Código de Processo Penal, CPP, artigos 425 ao 450. Artigo 425, pronúncia. Texto do artigo. A decisão de pronúncia será fundamentada e conterá: 1. A indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A classificação do crime e a indicação de circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Então, a pronúncia é a decisão do juiz que determina que o réu será submetido a julgamento pelo tribunal do júri. A decisão deve ser fundamentada, conter a indicação da materialidade do fato, que é a comprovação de que o crime realmente ocorreu, e também de indícios suficientes da autoria ou participação, ou seja, indícios de que o réu está envolvido no crime. Além disso, deve classificar o crime e indicar as circunstâncias que podem aumentar a pena. Artigo 426, impronúncia. Texto do artigo. O juiz fundamentalmente impronunciará o acusado quando não houver prova da existência do fato ou indício suficiente de ser ele o autor ou participante. Então, a impronúncia ocorre quando não tem prova da existência do crime ou ainda indício de que o acusado tenha participado. Nesse caso, o réu não vai ser enviado ao tribunal de júri. Artigo 427, desclassificação, texto do artigo. Se o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, de que o fato não constitui crime da competência do tribunal do júri, desclassificará a infração para a competente. Então, veja bem, se o juiz entender que o fato descrito na denúncia ou queixa não configura crime de competência do tribunal do júri, que são crimes dolosos contra a vida, ele vai desclassificar a infração para uma outra que não seja da competência do tribunal do júri. Então, o que é a desclassificação? É a alteração da classificação do crime para um que não seja da competência do tribunal do júri. Artigo 428, absolvição sumária. Texto do artigo. O juiz fundamentalmente absolverá desde logo o acusado quando: 1. Provada a inexistência do fato. 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constituir infração penal. 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, olha, a absolvição sumária é a decisão que absolve o réu imediatamente, sem necessidade de julgamento pelo tribunal do júri, quando estiver provada a inexistência do fato e que o réu não é autor ou participante, que o fato não é crime ou que há causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Artigo 429, sentença de pronúncia. Texto do artigo. A sentença de pronúncia mencionará as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, a sentença de pronúncia vai ter que mencionar circunstâncias qualificadoras, que são fatores que agravam a pena do crime, e as causas de aumento de pena, preparando o processo para julgamento pelo tribunal do júri. Artigo 430, edital de pronúncia. Texto do artigo. Se o acusado não for encontrado, será expedido edital de pronúncia com prazo de 60 dias, que conterá o resumo da pronúncia. Então, essa expedição do edital de pronúncia, que tem que ser publicado em um prazo de 60 dias, tem que garantir a publicidade do ato processual e tem que conter todo o resumo da decisão da pronúncia. Artigo 431, intimação da sentença de pronúncia. Texto do artigo.
A sentença de pronúncia será publicada em mão do escrivão e registrada no livro próprio. O escrivão intimará o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado pessoalmente. Então, aqui, a sentença de pronúncia deve ser publicada pelo escrivão e registrada. E aí o escrivão vai intimar pessoalmente o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado. Artigo 432, texto do artigo, recursos da pronúncia. Da decisão de pronúncia caberá recurso em sentido estrito. O sentido estrito é um recurso específico para impugnar decisões interlocutórias. Artigo 433, declaração de jurados. Texto do artigo. Os jurados serão escolhidos dentre cidadãos maiores de 18 anos com notória idoneidade. Artigo 434, lista de jurados. Texto do artigo. Anualmente serão alistados pelo juiz presidente do tribunal do júri de 800 a 1.500 jurados, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 435, revisão da lista de jurados. A lista de jurados será publicada até 10 de outubro de cada ano e a revisão ocorrerá na última reunião do Tribunal de Júri de novembro. Artigo 436, convocação dos jurados. Os jurados serão convocados por meio de edital publicado em antecedência mínima de 15 dias e pessoalmente intimados. Artigo 437, dispensa de jurados. Texto do artigo. Os jurados poderão ser dispensados por motivo relevante devidamente comprovado a critério do juiz presidente. Artigo 438. Falta injustificada dos jurados. A falta injustificada de comparecimento do jurado implicará multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz presidente. Artigo 439. Composição do Conselho de Sentença. Em cada sessão de julgamento, o Conselho de Sentença será composto por 7 jurados, sorteados dentre os alistados. Artigo 440. Rejeição dos jurados. As partes poderão recusar sem motivar a recusa até 3 jurados cada uma. Então, isso daí, cada parte, ou seja, acusação e defesa, pode recusar até 3 jurados sem necessidade de justificar, assegurando um júri mais imparcial. Artigo 441. Sorteio dos jurados. O sorteio dos jurados para cada julgamento será realizado em audiência pública na presença do Ministério Público, da Defesa e do juiz presidente. Artigo 442. Juramento dos jurados. Texto. Antes de iniciar os trabalhos, os jurados prestarão o seguinte compromisso: bem e fielmente cumprir os deveres de jurado de acordo com a Constituição e as leis. O juramento, no juramento, então, de cumprir fielmente os seus deveres conforme a Constituição e as leis, os jurados se comprometem com imparcialidade e justiça. Artigo 443. Instrução e julgamento. Os jurados participarão da instrução e do julgamento, ouvindo as provas e os debates, e decidirão sobre a matéria do fato. Ou seja, os jurados vão participar ativamente da instrução, do julgamento, ouve as provas, ouve os debates, e aí então vai decidir sobre a matéria do fato, que é o que realmente aconteceu. Artigo 444, votação secreta. Texto. A votação dos jurados será realizada em sala secreta, sem a presença das partes, assegurando a livre manifestação dos votos. Artigo 445, decisão por maioria. Texto do artigo. A decisão do Conselho de Sentença será tomada
por maioria de votos. Artigo 446, comunicação da sentença. Concluída a votação, o juiz-presidente comunicará a sentença dos jurados e as partes em audiência pública. Artigo 447, registro da sentença. A sentença será registrada em livro próprio e assinada pelo juiz-presidente e pelos jurados. Artigo 448, publicidade dos atos. Os atos processuais do tribunal do júri serão públicos, salvo quando o interesse da ordem pública ou da intimidade do réu justificar o sigilo. Artigo 449, intimação das partes. As partes serão intimadas pessoalmente dos atos e decisões do tribunal do júri. Artigo 450. Direitos e deveres dos jurados. Texto. Os jurados são considerados servidores do Estado para todos os efeitos durante o período de serviço no tribunal do júri e têm os seguintes direitos e deveres. 1. Não podem sofrer desconto em seus vencimentos, salários ou vantagens pela ausência ao serviço em razão da convocação. 2. Terão transporte e alimentação fornecidos. 3. Devem guardar segredos sobre votações e deliberações. 4. Não podem comunicar-se com as partes ou interessados no processo durante as sessões do júri. Então, aqui, os jurados são considerados servidores do Estado durante o período em que servem no tribunal, de modo a não podem sofrer desconto salarial, devem receber transporte e alimentação e têm como dever guardar segredos sobre as votações e deliberações, ou seja, as decisões tomadas após discussão e votação. E também não podem se comunicar com as partes durante essas sessões.